honrosamente, nesta madrugada, podemos declarar que já intercedemos por você, por sua família, pelas questões particulares que têm te tirado a tranquilidade, pelas batalhas que ainda precisam ser enfrentadas, das quais nós pedimos a vitória. É lógico, vai ser realizada a vontade de Deus, mas a oração, ela é carregada de poder. Quando assim o fazemos na terra, há uma movimentação no plano visível e no invisível, principalmente. E aqueles que são pauta de nossas preces acabam sendo beneficiados pelos agentes espirituais, os anjos celestes. 1,14 do livro de Hebreus. Seja este dia cheio de luz, que não te falte saúde, disposição, bom ânimo, que Deus te dê sabedoria especial, que ajude você a ter calma e paz, que a ansiedade não encontre lugar no seu coração e que o caráter eterno do Criador se perfaça em você. E assim ele seja visto na tua vida hoje também. Amém? Ninguém surge em nosso caminho por acaso. E cada um de nós jamais surgiremos no caminho de alguém sem um propósito específico. Esse canal, por exemplo, surgiu para abençoar você, para trazer luz para a tua vida, para o teu caminho, para instruir você só com a palavra de Deus, para te oferecer um tempero do céu, para que você não esqueça que o sabor da vida depende de quem tempera. Então você recebe a cada madrugada, pouco antes do amanhecer, um tempero celestial. É o melhor tempero do mundo, eu te garanto. Não fique focalizando o passado, se condoendo das não conquistas, das perdas de oportunidade que não foram poucas, não é mesmo? Passado, para quem crê em Deus, é apenas uma lição para refletir, não para repetir. Para isso é necessário um bom grau de humildade e ver o quanto dependemos de Deus. Diz João 15,5 que para tudo eu dependo dele. E assim que tenhamos consciência que até a humildade é um dom de Deus, mas eu preciso pedir para ter. Ele não dá por dar nada do que é divino e celeste. Ele tem que ser convencido no íntimo do nosso coração que nós queremos ser homens humildes e ter consciência que a humildade não vai nos fazer melhor que ninguém, apenas diferente. Diferente. Tão somente. Assim eu paro de me preocupar em ser notado aonde quer que eu esteja. E eu passo a entender que o importante mesmo é que minha presença seja sentida. Quando ela não estiver, a imaginação é sim um poder inimaginável. E nós vamos continuar tratando disto para perfilar nossos pensamentos e torná-los mais áureos ao ponto de transformar em realizações, sonhos e metas na nossa vida. Amém? Na sequência
livro ou a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, hoje verso 12. Assim temos ali subscrito: mentalize com o seu coração. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma outra versão, a King James, o mesmo texto: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sempre que nós disputarmos, sempre que nós nos desgastarmos e pelejarmos contra o homem comum, estamos caindo nas ciladas daquele que é o príncipe das trevas. Ele fomenta este tipo de investida. Ele ama ver os filhos de Deus pelejando-se mutuamente, esposos com esposas, filhos com pais, irmãos com irmãos, membros de igrejas com os seus próprios irmãos da fé, vizinhos que mutuamente disputam inúmeras questões. Ah, como delicia o coração deste nefasto ser que habita o vale da sombra da morte. Mas quando entendemos este mistério, porque é um mistério para muitos, nós nunca mais ousaremos a olhar para o nosso próximo com um olhar de qualquer tipo de prepotência, de arrogância, de inferioridade. Não almejaremos mais soberania, a maldita supremacia satânica, qualquer tipo de vantagem. São nossos irmãos pelo sangue do Senhor Jesus, o Criador e Rei da Glória. Não temos luta nenhuma debaixo do céu que não com as trevas, que não com demônios, que não com aquelas entidades que são participantes dos quintos dos infernos, do exército de Satanás, para tornar esse mundo o caos que já pôde tornar. Porque as pessoas não conseguem entender, não conseguem enxergar sem o véu que os desabilita a ver na realidade a verdade como na mais ampliada visão deveria de ser melhor observada pelos homens que se tornariam de boa vontade e assim são vitimados, são tornados infelizes, acabam sendo serviçal das trevas. Não é ridículo? Eu tenho autoridade para falar disto, porque por 40 anos este tipo de conduta imbecilizou a minha mente. E eu enxergava todos como rivais, como pautas de disputas, como inimigos. Mas meus olhos carnais, não podiam diferenciar nada entre luz e trevas, entre puro e impuro, entre sagrado e profano. Até que acontece um poder libertador
Olha só os textos. 2 Coríntios 4:4. Amo esse texto. Nos quais o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, o véu só é retirado quando há conversão. 2 Coríntios 3,16. Quando você enxerga pela fé e não por vista, 2 Coríntios 5,7. Você passa a entender Romanos 8,38. Porque estou certo, diz o apóstolo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, Salvador e Redentor de nossa alma. Aleluia! Efésios 1,19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, eu repito, segundo a operação de força do seu poder. Esse poder está em você, precisa ser reativado. Ele está simplesmente como que hibernando no coração de muitos. O diabo conseguiu promover uma metilação gênica no cérebro. É um processo de cauterização. As pessoas não são capazes de enxergar que são livres. Não são capazes de enxergar que só tem um eixo de luta. É contra as trevas e o reino nefasto que há de terminar. Mas aqueles que são da luz, estes permanecerão eternamente, porque eles cumprem a vontade do Criador por livre e espontânea vontade, porque o amam. Está na primeira epístola de João 2:15-17 e 14:15 do Evangelho de João também. E Efésios 3,16, olha o teor da afirmação de Deus. Para que segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejam participantes, que comprovem com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Então esse poder no homem natural perdeu a consciência, tornou-se refém de si mesmo. Por que de si mesmo? Porque não temos inimigos exteriores que precisamos temer. Mas o nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. E quando vencemos o eu, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Desta forma, essa afirmação está em Review and Herald, 5 de março de 1908. Então o diabo basta em nos tirar o bom senso, subtrair de nós toda a nossa essência espiritual, para acendermos com a chama do Evangelho eterno, deixando-nos embriagados no ócio torpe desse mundo, e não precisa mais ficar nos tentando. Ele nos tontifica, nos deixa sem rumo como bêbados, e se diverte depois ao ver-nos perdidos diante de um Evangelho glorioso e de um Deus de amor. Essa é a máxima do inferno. Vendo lares arruinados, ver filhos que nasceram para ser luz, tornando-se trevas, em vez de usar a fé como um poder, a palavra como uma espada, a graça como
a tônica para a vida, o amor de Deus, como o recheio do caráter, se escondem atrás das sombras da morte, com medo, apavorados, ansiosos, depressivos, sem rumo, sem destino certo. Mas quando a glória do Evangelho brilha no coração, através da oração intercessora, através de demonstrações de amor, através de cumprir-se o mandamento mais difícil de toda a Bíblia, amar os nossos inimigos, bendizer aquele que nos maldizem, fazer o bem àquele que nos odeia e orar por aquele que nos maltrata e persegue. Você quebra essa tônica nefasta, luciferiana, e consegue enxergar a luz que é Cristo. Assim como ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tua vida nunca mais será a mesma. Então eu apelo a você, amigo e amiga de oração. Desarme-se. Deponha no altar de Jeová esta madrugada. Se você está ouvindo em outro horário, seja qual for, encontre um lugar deserto ou um lugar onde você apenas e Deus possam se encontrar. Deus está esperando esse momento do dia com você. E limpa o teu coração. Coloque todas as pessoas que entraram em tua vida para te prejudicar, sejam da família, sejam da igreja, sejam vizinhos, sejam parentes, sejam quem for. Coloque diante do altar do Todo-Poderoso. Clame por essas pessoas, peça perdão por elas. Fala, Deus, me ensine a amar essas pessoas, porque não são elas, a minha luta não é com elas, a minha luta é contra o príncipe das trevas desse século. E eu só poderei vencer. Reconheça, irmão, reconheça, você só poderá vencer se você depor todo o sentimento que não é do céu, que não é de Cristo, que nunca ocorreu nas cortes celestes e nem no coração dos anjos santos, mas sim daqueles que foram depostos dos céus e que hoje atuam no vale da sombra da morte. Ao terminar essa reunião, que poderá ser de 1, 2, 3 minutos, você não será mais o mesmo. Uma paz invadirá o teu coração. Uma unção divina vai se sobrepor sobre você. Não importa quem é você agora, você vai ser outra pessoa. A luz do céu vai te envolver. Tem um texto magnífico. Obreiros Evangélicos 499 e 500, uma versão mais antiga, que diz: quando ofendido e ofensor em humildade se reúnem. E o ofensor, ele clama por perdão ao coração que foi ferido. Uma luz celestial envolve o ser que age com humildade. Termina a controvérsia e a música no céu. Então, muitas vezes não vai ser tão fácil assim nos encontrarmos com aquele que nos ofendeu e dizermos, eu te perdoo. Tem que primeiro acontecer no privado. Eu sou em público que primeiro sou no privado. Para isso existem os quartos de guerra. Existem os lugares secretos de oração. Eu tenho os meus, você precisa criar os teus, e provavelmente você já os tenha. Deponha o teu eu não consagrado a Deus e diga, não quero mais, não quero mais
desfrutar do direito de ter mágoa de alguém, desfrutar do direito de negar o meu perdão, de não olhar mais para a face do meu irmão, daquele que eu nomenclaturava meu inimigo, porque eu não os tenho, você não os tem, acredita em mim, eu estou apresentando a Bíblia, a palavra eterna de Deus, ela é onipotente, e não há erro nela, e nem tão menos no caráter de Deus. E ele jurou pela sua própria santidade, 89:35 do livro de Salmos, que ele vai transformar a tua vida a partir da hora que você depõe tudo que mancha e cria nódoas em teu caráter, até que o dele seja visto em você, para que você seja um ungido de Deus, uma ungida do Senhor. Pai, a minha parte é apresentar esse Evangelho, teus escritos, tua promessa, tua graça, teu amor. Aleluia! Ajuda-os a crer, Espírito Santo. Essa parte não compete a mim. Eu sou apenas uma testemunha. A palavra é tua, o poder é teu, o amor também. E a graça, em forma de misericórdia, se renova a todo amanhecer para todos. Renova-se em especial por essa vida que ora conosco, pela família dela. Nas suas lutas, haja vitória, mas que ela faça a sua parte, porque o Senhor não vai fazer a parte dela, apenas a tua. O impossível é o Senhor, o possível somos nós. Eu declaro para a tua glória, Pai, a vitória para todos os humildes e contritos de coração. E pedindo, dai-nos, Senhor, um coração contrito, um espírito manso e um reto caráter para te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.